vida não é sua. Como assim? Como que a minha vida não é minha? Mas é exatamente isso que você entendeu. A sua vida não é sua. Ela é um empréstimo de Deus. Uma bênção que recebemos para aqui viver. Muito antes de você nascer, Deus lhe concedeu uma oportunidade de evolução, chamada vida. Para provar o que eu lhe digo, você não tem o controle nem interno e nem externo da sua vida corporal. Você não pode parar de crescer ou crescer os seus cabelos, nem deter o processo de envelhecimento. Como sua vida física pertence a Deus, você prestará contas de tudo que tens feito nesta terra. Sendo assim, procure sempre fazer o bem, distribua bênçãos por onde passar e viva com sabedoria.
eu vejo Deus, eu vejo Deus, exaltado com louvores pela sua criação, eu vejo Deus, eu vejo Deus, meus olhos veem o Rei, Cordeiro Santo, comigo sempre, comigo estará. Cantemos a Jesus por seu grande amor. Os céus são glória, louvam em redor de seu trono. Com alegria a Deus cantamos santo, santo é o Cordeiro, Jesus, Jesus. Eu vejo Deus, eu vejo Deus, exaltado com louvores pela sua criação, eu vejo Deus, eu vejo Deus, meus olhos veem o Rei, Cordeiro Santo, comigo sempre, comigo estará. Eu vejo Deus, Senhor, eu vejo Deus, Senhor, eu vejo Deus. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração,
gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Francisco de Assis, ele viveu Jesus. E então, em todos os momentos que ele declamava esta prece, cantava, porque dizem que Francisco de Assis também cantava, ele exaltava a grandiosidade dos ensinos de Jesus, compreender mais do que exigir compreensão, amar, semear a paz, semear a esperança, a compreensão de uma vida mais plena. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Tolerância para com os erros alheios. Ó Deus, faze-me tolerante para com os erros dos outros. Às vezes, quando menos espero, estou acusando ao que erra. Isso acontece no lar, no trabalho, na rua. Sofrem os meus parentes, amigos e desconhecidos. Destes últimos, então, não tolero a menor falha. Quando assim procedo, saio prejudicado, revoluciono o cérebro, faço o coração bater descompassado e jogo uma carga negativa sobre os nervos. Para corrigir-me, quero daqui para frente pensar antes de emitir juízo. Na hora exata, lembrar-me-ei deste compromisso e evitarei o descontrole emocional. Entendo que todas as pessoas são como eu, que têm defeitos e virtudes e que não gostam de ver seus defeitos ressaltados e intolerados. Diante do erro alheio, serei paciente e não deixarei que as ondas do nervosismo e da impaciência tomem conta de mim. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos dê entendimento, paciência e luz, para que nossa reunião seja aberta em seu nome e que possamos orar suplicando amor, suplicando humildade, suplicando paciência ante tanta injustiça que acontece no mundo, em detrimento da vivência do teu Evangelho.
Por isso, Senhor, te suplicamos, Senhor Jesus, associa-se a nossa voz a todas as súplicas que te rogamos a bênção de amor, a fim de que possamos trabalhar em harmonia com os teus superiores desígnios. Dá-nos consciência de nossas responsabilidades e infunde-nos a noção do dever. Reveste-nos com a dignidade da resistência pacífica diante do mal que nos conclama a perturbação, e faze-nos desperto na construção espiritual que fomos chamados a realizar contigo, dentro da renunciação que nos ensinastes. Apaga em nossos pensamentos as lavaredas da discórdia e ajuda-nos a responder com silêncio, serenidade e diligência no bem toda a ofensiva da leviandade, da violência e do ódio. Instila-nos a coragem de esquecer tudo o que expressa inutilidade e aviva-nos a memória no cultivo dos valores morais indispensáveis à edificação do nosso futuro. Mestre, não nos deixes hipnotizados pela indiferença que tantas vezes tem sido o nosso clima de invigilância pessoal em tua obra de luz. Que a fraternidade e a ordem, a compreensão humana e o respeito recíproco nos presidem a tarefa de cada dia, em teu nome, na execução da divina bondade, são a súplica que repetimos com todo o coração, hoje e sempre em teu nome. Que a nossa reunião seja abençoada em teu nome e na presença amiga de nossos benfeitores que aqui se encontram, dar entendimento, luz e esclarecimento a todos nós que participamos desta reunião. Amém. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Nós vamos estudar agora a questão 83 do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, essa é a parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata dos espíritos, né? E principalmente no subitem a origem e natureza dos espíritos. Então, esse é o tema que nós vamos abordar, tendo como referência a questão 83. Nessa questão, Kardec propõe aos espíritos que contribuíram com a codificação com a seguinte pergunta: os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo e se, num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Bem, então aqui a gente vê Kardec fazer algumas afirmações nesse questionamento, né, que são importantes que a gente reflita, né? Então ele está perguntando se o espírito tem fim. Por quê? Porque já foi estudado, já foi respondido, inclusive, pelos espíritos, de que nós somos criados por Deus. O espírito é uma criação de Deus e que ele está criando constantemente, né? Bom, se nós somos criados, nós vamos ter um fim. Vai chegar um momento que o espírito vai deixar de existir, e aí ele esclarece até mais, né?
Porque nós vamos deixar de ter a individualidade que nós temos, nós vamos deixar de ser um ser individual, que tem consciência de si próprio, para voltar a essa emanação do universo, né? Ou mesmo se chega a um determinado tempo, a constituição do espírito começa a se desagregar. Como o organismo físico, né, a matéria, ela com o passar dos tempos, ela vai se transformando, deteriorando, desgastando, mudando, né? Então, basicamente, ele pergunta, levando em consideração essas questões. E aí, os espíritos, né, respondem da seguinte forma: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é ilimitada. Até porque o Espírito respondeu isso, porque Kardec coloca lá no finalzinho, que é difícil compreender, né? Quando ele faz a pergunta, ele fala assim, fica difícil compreender algo que tem começo não ter fim. E aí os Espíritos respondem dessa forma. Muito do que a gente não compreende é porque a gente ainda está limitado no nosso conhecimento, né? Nós ainda não conseguimos desenvolver a nossa inteligência a tal ponto de compreender. E nós não conhecemos tudo no universo ainda. Nós somos espíritos em evolução e temos uma limitação que é dada pelo nosso conhecimento atual, nosso estágio atual de evolução. À medida que a gente vai evoluindo mais, a gente vai ampliando esse leque de conhecimentos. E aí ele diz, até para explicar isso, o filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende, né? Então, está dizendo para nós o seguinte: é chegado um momento, à medida que eu for evoluindo, adquirindo conhecimentos, eu vou ter uma compreensão maior. No estágio de evolução da humanidade aqui no nosso planeta, não nos dá condição de compreender tudo que existe no universo. Nos dá algumas noções, alguns caminhos, e a gente vai estudando para compreender. E os espíritos encerram a pergunta dizendo assim: nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, quando ele fala por enquanto, é evidente que vai chegar um momento que a gente vai compreender. Agora, na nossa limitação de conhecimento, a gente não tem condição de compreender isso totalmente. Mas o que é importante a gente entender que nós somos seres espirituais momentaneamente vivendo envoltos por um corpo material na vida orgânica material. Vai chegar um momento em que esse corpo físico orgânico ele morre, ele se deteriora, e com essa deteriorização o espírito volta à sua condição de ser espiritual. Esse ser espiritual
que pensa, que é inteligente, que vê, ele continua o seu processo de evolução, de adquirir conhecimentos, né? De adquirir valores morais no seu processo de evolução. E à medida que essa evolução vai se dando, tanto intelectual como moral, o espírito vai criando condição de adquirir mais conhecimentos sobre a criação de Deus, inclusive sobre sua origem e o seu fim. Se bem que quando a gente fala fim, dá a impressão que vai acabar, né? Mas vamos pensar assim, o futuro. Como seremos no futuro? O que a gente consegue compreender hoje é, à medida que o espírito vai adquirindo conhecimento intelectual e valores morais, ele vai alçando voos mais altos. Ele vai se habilitando a ter outros conhecimentos, a se capacitar mais, a conhecer mais. O Emmanuel ensina que a evolução se dá com duas asas. A asa do amor, né? E a asa do conhecimento. Um intelectual, o outro moral. Só com uma a gente não evolui. A gente precisa das duas. E assim, quanto mais evoluídos, nós vamos abrindo, tendo cada vez mais abrindo a oportunidade de conhecer Deus, sua criação, e esse universo que a gente muitas vezes nos traz dúvidas, nos traz curiosidades, mas tudo tem seu tempo. Não adianta nós querermos ensinar para uma criança recém-nascida uma equação matemática. Ela ainda não tem os elementos para compreender uma equação matemática. Eu estou falando isso, estou puxando a brasa para a minha sardinha, porque minha formação está voltada para a área de exatas. Mas para mim isso mostra o tanto que a gente a figura que a gente precisa mostrar aqui. Por que a gente não sabe, não consegue ainda compreender por que nós seremos infinitos? Nós fomos criados, então nossa vida, nossa origem começou num determinado momento em que Deus nos criou, mas nunca mais nós vamos acabar. Nós vamos continuar sempre o ser individual que somos. Só que cada vez mais evoluídos, cada vez mais afinados com o universo, porque nós vamos conhecer esse universo, compreender e interagir com ele de uma forma mais harmônica. E é assim que nós vamos ter a compreensão de muita coisa que hoje a gente não compreende. Então, esse exemplo que eu citei da criança e a equação é o mesmo que o Espírito fala do filho e o pai, né? E o filho não tem os mesmos conhecimentos do pai, porque ele está começando o seu processo de aprendizado, de compreensão, enquanto o pai já passou por várias experiências, adquiriu vários conhecimentos e ele tem mais entendimento, mais conhecimento do que seus filhos. Isso é algo natural, né? Então, meus irmãos,
É isso que a gente queria trazer na noite de hoje. Tenhamos como objetivo a nossa evolução. Tenhamos como meta adquirirmos cada vez mais conhecimento. Tanto conhecimento intelectual quanto o conhecimento moral. Porque não adianta eu me esforçar num e deixar o outro de lado. Eles são complementares. Nós precisamos dos dois. Então, a gente precisa, ao longo da nossa jornada de evolução, buscar nosso crescimento, desenvolvendo em nós os valores morais, buscando no Evangelho de Jesus o caminho para nos desenvolvermos moralmente. A base Jesus deixou para a gente. A base é caridade, porque ela ajuda a combater o egoísmo. Humildade, porque ela ajuda a combater o orgulho. Orgulho e egoísmo, duas grandes imperfeições que nós ainda carregamos. Uns em maior grau, outros em menor grau. Mas não adianta a gente achar que a gente não tem, não carrega em nós ainda essas imperfeições, porque nós carregamos. Tá? Eles se manifestam na gente, essas imperfeições, muitas vezes de forma sutil e desapercebida de nós. E a gente precisa ficar atento quanto a esses sinais para corrigir. Né? Quando alguém faz alguma coisa contra a gente, que nos prejudica, nos contraria, essa contrariedade é o orgulho se manifestando. Alguns vão lá e revidam. Brigam, ofendem, o orgulho está mais presente. Outros se sentem só ofendidos. Essa pessoa já está conseguindo combater o seu orgulho, mas ainda carrega ele dentro de si. Ele ainda não consegue compreender que aquele irmão que fez a ofensa, que prejudicou, ele é um doente, um ignorante do conhecimento. Ele precisa de ajuda. E se pensasse assim, não se sentiria ofendido. É assim que a gente precisa trabalhar. É isso que a gente precisa conquistar. Lembra quando Jesus falou, se alguém bater numa face, ofereça-lhe a outra? E era isso que ele estava ensinando para a gente. Lembra quando Jesus falou que a gente deve amar os nossos inimigos, amar quem nos ofende e calunia? Era isso que ele estava falando para a gente, combater o orgulho. Mas a todo momento também, Jesus ensinou para a gente fazer o bem, fazer a caridade, que a vossa mão direita não saiba o que dá a mão esquerda. Fazer o bem, ser caridoso e sem cobrar nada de volta. Quando a gente começa a olhar isso, a gente está combatendo essas imperfeições que nos fazem evoluir moralmente. Então a gente precisa da evolução moral e da evolução intelectual, do conhecimento, das leis naturais, da física, da química, da biologia. E a gente vai adquirindo ao longo das encarnações esses conhecimentos. Tá? E vamos evoluindo. A gente adquire valores morais,
valores intelectuais. E isso, entrelaçado, forma o conjunto da nossa evolução, que nos capacita a evoluir. E a nossa compreensão vai ficando cada vez maior quando eu vou juntando essas duas partes. Quando eu vou dando forças a essas duas asas, como Emmanuel chama. Bem, meus irmãos, que Jesus nos ajude, nos inspire nas nossas ações, para que a gente possa compreender cada vez mais a grandeza do nosso Pai Celestial e sua criação maravilhosa, que nós fazemos parte. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos ao nosso Pai, nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos esta noite para mais um estudo do seu Evangelho. Pedimos para que Deus nos ilumine e todos os nossos amigos do plano espiritual que estejam aqui conosco para nos auxiliar e nos intuir e instruir nos estudos desta noite. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 do Evangelho. O tema é a vingança, que está lá, no capítulo 2, onde diz: amai os vossos inimigos. E para começar o capítulo 12, eu vou ler um trecho que está lá no Evangelho, que diz o seguinte: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatiam a humanidade. No começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a ela se dão os espíritos que ainda expirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não é espírita e também não é cristão. A vingança é uma inspiração muito funesta, quanto porque ela tem por companhia a falsidade e a baixeza. Aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga ao céu aberto. Porque o mais forte, aquele o qual a fera o domina e pretende dominar o outro, a quem chama de seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a sua paixão e a cólera e o ódio dentro de si, acaba por vezes assumindo a sua aparência hipócrita e se ocultando nas profundezas do coração aqueles maus sentimentos que o animam, e aí se deixa tomar por caminhos escusos, segue na sombra. O que de nada, e o seu inimigo, que de nada desconfia e nem espera
acaba sofrendo, para o seu azar, o perigo de ser ferido por aquele com sede de vingança. Aquele com sede de vingança esconde-se do outro, fica na espreita, preparando-lhe odiosas armadilhas, esperando a propícia ocasião para derramar-lhe o copo do veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o na sua honra, nas suas afeições. Não recua diante da calúnia. E as suas pérfidas insinuações, geralmente e habitualmente, são espalhadas a todos os ventos e se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar e de ver tantos semblantes frios, ao invés de ver fisionomias amigas e benevolentes. Fica estupefado quando as mãos que lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastaram e o evitam. O covarde que se vinga, assim é 100 vezes mais culpado do que aquele que está enfrentando o seu inimigo, do que aquele que o insulta em sua face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, no futuro, ceder-se ao impulso de se não perdoar. Júlio Oliver, Paris, 1862. Então, pessoal, esse texto que eu li agora, essa parte que está lá no Evangelho, foi um resuminho bem básico, né? Dizendo que nós, como espíritas, não só espíritas, mas nós, todos como cristãos, não devemos alimentar dentro de nós a vingança, por ser um sentimento muito atrasado, um sentimento que não nos acrescenta, pelo contrário, um sentimento que só nos faz retardar a nossa evolução. Então, nós devemos nos alimentarmos de bons sentimentos e não nos prendermos a este sentimento pequeno que é a vingança. Embora saibamos que ainda existem muitos irmãos que não conseguem ainda se livrar desse sentimento. Acha que para ter a sua honra, a sua dignidade, precisa vingar-se do outro que às vezes lhe causou algum mal. E aí, o Evangelho também nos fala, né, neste capítulo, que a vingança que nós podemos perceber, né, que a vingança ela é um costume bárbaro e que ela deve desaparecer com o tempo, né, à medida que nós formos evoluindo. Assim como foi, como ele citou, o duelo, que desapareceu dos costumes e das sociedades. E o duelo, o que foi o duelo? Vamos dar uma recordada rápida sobre o duelo. E por que ele não existe mais nos dias atuais? Foi uma prática, o duelo foi uma prática que ela foi permitida há muitos anos atrás, em povos muito antigos, principalmente naquelas sociedades ainda muito primitivas. Para quem não se lembra, o duelo ele era uma prática onde, quando uma pessoa tinha sua honra ofendida, o ofendido poderia invocar o duelo, que no seu início ele era bem praticado. Praticado pelo quê? As pessoas utilizavam-se de espadas e com o passar do tempo as pessoas passaram a utilizar armas de fogo.
E o vencedor do duelo, ele não era punido com a morte do seu opositor, porque a lei naquela época permitia tal prática. Quer dizer, um costume totalmente primitivo, bárbaro, né? Você matar o outro e não ser punido por isso, e ainda ser permitido por lei tal prática, né? Isso demonstra tão claro como ainda era atrasado as sociedades daquele tempo. Porém, esse costume bárbaro, ele foi extinto da sociedade, o que demonstrou uma clara evolução dos povos, né? E das sociedades e as suas práticas, demonstrando, né, claramente que hoje, né, nós estamos bem melhores do que no passado. Que, né, abolimos esse tipo de comportamento, esse tipo de prática, esse tipo de vingança, né? Outro ponto dos costumes bárbaros de sociedades antigas e primitivas, nós podemos citar também, é o Antigo Testamento. Porque lá nós temos algumas partes intocáveis, de que é quando chega na parte dos 10 mandamentos, que servia para dar um norte para as pessoas daquele tempo, né? Era como se fosse uma referência, uma cartilha das quais eles teriam que seguir diante daqueles 10 mandamentos, né? Mas Moisés, vendo a sociedade que ainda era muito primitiva, teve de colocar leis para dar ordem e segurança na sociedade. Basta observar que algumas leis adotadas por Moisés, que são totalmente inutilizadas nos dias de hoje, como, por exemplo, aquela de olho por olho, dente por dente, onde estava assim claramente autorizado a vingança, né? Onde eles poderiam estar se vingando, e aquilo sendo uma prática comum e normal. Porém, é uma lei totalmente primitiva e arcaica para os dias de hoje. Mas nós devemos observar e ter em mente que a vingança, ela é um atraso na nossa escala evolutiva. O desejo em se pagar o mal com o mal não nos agrega em nada. Pelo contrário, nos compromete e nos mostra o quanto ainda precisamos evoluirmos como espíritos que ainda somos. Então, meus irmãos, nós temos que deixar claro, trabalharmos, né, no nosso íntimo, de que a vingança, ela não nos vai agregar nenhum valor, ela não vai nos permitirmos que possamos evoluir. Ela vai, pelo contrário, retardar o nosso crescimento. Então, nós precisamos deixar de lado esse sentimento, né, de vingança, de quando alguém nos fizer um mal, de querer retribuir na mesma moeda. Porque esse sentimento de vingança, né, como diz, ele é totalmente contrário aos ensinamentos do Cristo e às suas leis divinas. Pois um dos maiores preceitos do Cristo é: perdoai aos vossos inimigos. Jesus nos ensina que devemos perdoar os nossos inimigos, quem nos feriu ou quem nos fez mal. Devemos perdoar o nosso irmão, perdoar aquele que nos fez mal ou nos prejudicou, pois devemos perdoar, para que também sejamos perdoados pelas nossas faltas, porque assim como o outro erra conosco, nós também erramos com o nosso irmão. E se nós não perdoamos, como que nós queremos ser perdoados? Precisamos ter em mente que devemos trilhar o caminho do bem. Se quisermos evoluirmos e crescermos espiritualmente, devemos esquecer o sentimento de raiva e vingança, exercitarmos o perdão e praticarmos o bem. O Mestre Jesus veio ao mundo para
nos ensinar a prática da indulgência, principalmente para com o nosso irmão. A doutrina espírita veio reafirmar que devemos exercer a prática do amor ao próximo, o perdão para as falhas do nosso irmão, pois este é um dos caminhos para o nosso crescimento espiritual. Vale lembrar que fazemos uma programação voltada para o bem quando estamos no plano espiritual e devemos pôr em prática quando encarnados. E mesmo assim, podemos sofrer algum mal. Mas esse mal pode ser uma prova que precisamos suportar para irmos subindo na escala do crescimento espiritual. Esse mal que sofremos, essa ofensa que passamos, na sua maioria das vezes, é para nos ajudar a crescer, para melhorarmos como espíritos. E nós, ao invés de entendermos, nos revoltamos e alimentamos o ódio, a raiva, a vingança dentro de nós. E esquecemos de perdoar. Esquecemos da prática do perdão. E com isso, alimentando o mal, esse ódio, essa vingança dentro da gente, esses sentimentos, nós vamos estar contrariando as leis divinas e, pior, vamos estar contraindo mais dívidas e débitos para a nossa vida futura e retardando a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa caminhada evolutiva, né? Vamos estar estagnados na nossa jornada espiritual. E sem falar que esse sentimento de ódio, rancor, vingança atrai para perto de nós más companhias, tanto encarnadas como desencarnadas. E essas vibrações com esses espíritos inferiores e obsessores nos fazem entrar em sintonia com mundos e planos inferiores e nos criando vínculos com esses espíritos que ainda estão perdidos, né? Estão ainda precisando de apoio, de ajuda, né? E dessa forma, ao invés de evoluirmos, estamos nos comprometendo, porque vamos estar estagnados e atrasando a nossa caminhada. Allan Kardec diz no Livro dos Médiuns que a melhor forma de afastar essas más companhias espirituais é atraindo os bons espíritos. E como faremos isso? Atrair esses bons espíritos para perto de nós. O primeiro passo para atrair é fazer a nossa reforma íntima. Praticar a caridade, aprofundarmos no estudo do Evangelho e da doutrina espírita. Com isso, vamos atrair boas companhias espirituais, pois os nossos pensamentos positivos vão de encontro a esses espíritos, nos levando para essas companhias e nos elevando a uma outra vibração de sintonia, harmonia, paz e amor. Devemos nos policiar para não cairmos nas armadilhas e ficarmos presos nas companhias e vibrações de maus espíritos. Não nos tornarmos instrumentos destes maus espíritos, que nos usam para conseguir e atingir os seus objetivos. E nós, como os espíritas, devemos observarmos e termos o cuidado em não cultivarmos em nós estes sentimentos negativos, como ódio, raiva, pois são estes sentimentos
tóxicos que devemos extirparmos do nosso íntimo. Mesmo que soframos o mal, não devemos retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Exercer o perdão, a caridade, o amor, a indulgência para o erro do próximo. Até porque o mal praticado, ele não fica impune aos olhos de Deus. Vamos perdoar e praticar o bem, mesmo não sendo uma tarefa fácil, porque o nosso orgulho, às vezes, ele é maior. Vamos ajudar o próximo, vamos fazer a nossa parte. Mesmo que o outro não compreenda a prática do bem que fazemos, uma hora ele vai despertar. Uma hora ele vai ser chamado e convidado a essa prática. A providência divina sempre está cuidando de tudo. E quando alguém erra, o mal praticado será reparado em um determinado momento. Não precisamos nos preocupar com a vingança ou fazermos justiças com as próprias mãos, pois o único que pode fazer e sempre faz justiça é Deus, e no momento certo. Às vezes, a justiça, ela não é imediata. Ela pode levar algumas reencarnações para ser feita e o erro ser corrigido. E reparar esse mal, geralmente, ele vai ser reparado através de provas e expiações. Nada melhor que enfrentarmos nossas provas e dificuldades com resignação e confiando em Jesus, nosso Mestre e Deus. Devemos sempre lembrar do ensinamento de Jesus, que fora da caridade não há salvação, pois o perdão é uma caridade para com o próximo e conosco também. Com isso, meus irmãos, cuidemos mais do nosso espírito. Vamos alimentar o nosso espírito de amor, de fraternidade, de perdão, de compaixão, de resiliência, de resignação. Vamos colocar para fora os sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, pois estes sentimentos são tóxicos e não nos faz bem. Pois colocando esses sentimentos para fora, estaremos nos associando às boas companhias e permitindo crescermos. Vamos estar caminhando, vamos estar evoluindo, na nossa jornada espiritual. Então, vamos fazer uma boa jornada. Vamos deixar para a providência divina cuidar de reparar o mal que porventura viermos a sofrer, pois ela saberá o momento exato de fazer justiça e de reparar qualquer mal que tenhamos sofrido. Então, reforçando esse assunto do capítulo 12, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar no bem, na prática do bem, dentro dos ensinamentos de Jesus, e deixarmos, por conta da providência divina, reparar todo o mal. Não vamos ficar alimentando em nós a vingança dentro de nós. Não é bom para nós, pois vamos estar nos associando a espíritos inferiores, a más companhias, e nos perdendo na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos iluminar hoje e sempre. E que Jesus possa nos guiar
pelo caminho do bem, nos permitindo sempre estarmos em boas companhias espirituais. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.